Saindo do assunto Neymar, eu trouxe uns números aqui do Global Transfer Report da FIFA, onde o Brasil ele liderou o ranking de transferências internacionais, né? Tanto em número de Uhum. jogadores, como em valor financeiro na última temporada, né? Compra ou venda? Venda. E a Venda. gente também teve uma movimentação bem alta de compra também, tá? A gente movimenta muito jogador. Uhum. A gente movimentou aqui cerca de 592 milhões de dólares em receitas. Tá. Muitos desses jogadores que são vendidos hoje no Brasil, eles têm menos de 20 anos de idade, Uhum. tornando o Brasil hoje o país que mais exporta jogadores no mundo. Uhum. Queria saber de você, Rô, qual que é o impacto que isso causa pro futebol brasileiro, esse êxodo de tanto talento tão novo daqui? Cara, o que, assim, é inevitável o futebol brasileiro, assim, quando você olha para os nossos co-irmãos aqui da América do Sul, nós estamos muito bem, o que mostra também um aumento significativo de estrangeiros aqui, porque os caras custam mais barato e tudo mais. Mas eu lamento muito, algumas coisas são inevitáveis. Se você, por exemplo, tem um Igor Paixão, que tá fazendo um baita de um sucesso na Holanda hoje no Feyenoord, que estava na pré-lista, inclusive, do Carlo Ancelotti. Quando você vê que o Igor Paixão jogava no Curitiba, qual que é a chance do Curitiba segurar e dizer não aos muitos milhões do futebol Esquece. holandês? Esquece. Então não tem como culpar o Curitiba. Agora o problema pra mim é quando isso vira um objeto de clube grande. E hoje o Palmeiras, por exemplo, transformou a venda de jogador numa receita que era para ser extraordinária, numa receita ordinária. E os movimentos, por exemplo, do Endrick e do Estevão mostram isso. Eu sei que são negociações altíssimas, do Endrick é um nível recorde e tudo mais. Eu sei que é difícil dizer não pro Real Madrid, inclusive pro moleque. Você falar, não, você não vai jogar no Real Madrid, você vai jogar mais 2 anos aqui. É difícil. Você falar no Estevão, não, você não vai pro Chelsea, você vai ficar mais 2 anos aqui. Eu sei que é. Mas o Santos conseguiu fazer isso com o Neymar lá atrás. Por quê? Porque traçou um projeto. E é o capítulo 1 do podcast do Neymar, trata o que foi o projeto Neymar. Como que o Santos consegue manter o Neymar jogando por tanto tempo aqui e parte do que o Neymar significa para o Brasil, grande parte passa por esse tempo que ele jogou no Brasil antes de ir pro Barcelona. Criou casca, criou identificação. Eu acho que se tem um clube que poderia fazer isso, é o Palmeiras com as receitas que tem hoje. Eu acho que seria do caralho se a gente puder, por exemplo, ao invés de Vitor Roque e o meia que veio lá do futebol americano, o Palmeiras tivesse no ataque Endrick e Estevão. E a gente soubesse que esses caras vão jogar aqui por mais 2, 3 anos. Eu acho que o Palmeiras tem condições financeiras de montar projetos parecidos com o que o Santos montou por Neymar, mas esse não é o modelo de negócio. Definitivamente não é o modelo de negócio. O Palmeiras vendeu o Luiz Henrique sem ele ter. Luiz Guilherme, sem ter ele ter tido minutos na base. Hoje o Palmeiras, que melhorou muito, tem hoje a principal base do Brasil que mais revela, o Palmeiras transformou a sua base num balcão de negócios. O jogador, o Endrick joga 6 meses aqui e vai embora, o Estevão 6 meses, 1 ano vai embora. Isso pra mim é lamentável, é triste, porque mostra que mesmo no mais alto patamar, a Leila Pereira, se dizendo a Margaret Thatcher, né? Que tem exatamente a cara dela. É. Exatamente a cara dela, porque ela é uma banqueira que vive de fazer receita através de uma empresa que gera juros absurdos para velhos. Esse é o negócio da Leila Pereira. E aí eu, como um cara de esquerda, tenho que lamentar a mamação que parte da esquerda faz a Leila por ela ser uma mulher e por ela ser supostamente feminista. Porque para mim ela se utiliza dessa pauta para ganhos pessoais. Quem conhece sabe que não é. Já ouvi relatos de pessoas que conhecem que me disseram que não tem nada disso. Então, se vangloria de na maior gestão, a gestão mais vencedora do Palmeiras, porque faturamos 1.400 bi. A gestão dela tem nome e sobrenome, se chama Abel Ferreira. Sem o Abel Ferreira, eu queria ver a Leila em maus lençóis. Queria ver se o Abel Ferreira, que agora parece que vai ganhar 5 milhões, ganhava 3, parece que vai ganhar 5 na renovação. Quero ver se ele fala assim, não, de repente não vai rolar mais, eu vou embora. O que ia acontecer com essa mulher?
quem que ela ia trazer, qual que seria a gestão de futebol dela, porque tudo, ela teve competência para administrar muito bem o clube, etc. Mas tudo isso passa por uma gestão de futebol muito bem feita pelo departamento todo. Já vinha sendo feita lá de trás, e hoje na figura do Abel e do Barros lá, que é muito criticado pelo palmeirense, mas que são absolutamente vencedores. Eu acho que passa muito por isso. Então, quando eu vejo um clube como o Palmeiras se livrar da base dessa forma, e como modelo de negócio, eu vejo que o futebol brasileiro não tem muita salvação, porque o Flamengo também faz isso. Mas você acha que isso acaba gerando aquele falta de sentimento de identificação que boa parte de alguns torcedores acabam tendo com a seleção brasileira? De Acho, quando cara. você vê uma escalação, você fala, Claro, você não sabe muita gente quem é ali. quem que é esse Danilo que foi escalado? De onde que ele é? Quem que é esse jogador do Tottenham? Quem que é esse jogador do... Teve no jogo contra a Argentina, né? A goleada. Teve o Murilo, ex-Corinthians, que jogou. E o Murilo é um cara forte. A galera falou, quem que é esse obeso aí jogando? Entendeu? Tipo, porra, o cara é um dos principais zagueiros da Premier League, joga no Nottingham Forest, mas assim, qual foi a relevância dele no Corinthians? O que esse cara fez pelo clube? Acho que também parte da seleção é a gente se identificar com as figuras, né? Quando a gente liga pra assistir uma NBA, a gente não tá só vendo uma camisa. A gente tá vendo os caras que a gente quer ver jogar. Eu cansei de ver torcedor que fala, não torço pra ninguém, eu torço pelo Curry. Onde ele tiver, é o que mais tem. Porque o cara se identifica com a figura humana. Isso é uma coisa, inclusive, que eu demorei a perceber enquanto criador de conteúdo, jornalista. Porque eu sempre achei que, assim, cara, foda-se. Tipo, eu não preciso ser influencer, eu não preciso... E eu tenho uma dificuldade tremenda com isso hoje, com fazer videozinhos sobre o que eu estou fazendo, sobre tentar ser mais próximo da minha vida pessoal. Mas, cara, se eu não fizer esse movimento, eu tô fudido, porque o meu negócio é hoje monetizado por pessoas que têm interesse sobre tudo que eu fizer. Então, na seleção não tem como ser diferente. A gente se identifica com aquelas figuras, a gente tinha identificação. Ainda que o Ronaldo tenha saído muito cedo do Brasil, o storytelling dele era muito chamativo, né? Do cara que é o cara que se recuperou e lutou contra tudo e pra, né, aquele típico coisa do brasileiro de superação. E se você acompanhar 96, não sei que idade você tinha, 96, 97, 98, a cobertura da própria mídia era muito grande, né? Você ligava o Jornal Nacional, você ligava o Globo Esporte, era o tempo todo Ronaldo. Numa época que pouquíssimo futebol europeu era transmitido pro Brasil, né? Então ainda era uma figura que a gente ainda transmitiu muito, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que é um pouco disso. Então, hoje eu vejo essa saída precoce dos jogadores, deixam de criar identificação, mas não tem muito como correr contra isso. Eu não acho que é o fato dos caras jogarem na Europa, porque Copa de 94, por exemplo, quando você olha a escalação, acho que tinha 2 que jogavam no Brasil. 2. Copa de 2002, Penta, mesma coisa, a maioria jogava fora. A questão não é onde o cara joga, mas é os laços que ele criou aqui. A gente conhecer o cara, saber quem ele é, o que ele ganhou, né? E eu acho que isso se perdeu um pouco, mas a tendência é que cada vez mais, com esses números que você trouxe, se percam, cara. Porque no momento que os times que mais têm receita no Brasil usam a base como balcão de negócio e não como uma tentativa de criar raízes e de transformar esses caras em campeões, isso diz muito pra mim sobre o modelo que se enxerga aqui dentro do próprio Brasil com relação aos atletas jovens.